Está começando o programa Família Verzola Recebe. Apoio cultural Dr. José Reinaldo de Paula Tasso, médico oncologista. Seja bem-vindo, meu amigo telespectador. Estamos no ar com mais um programa Família Verzola Recebe. Como sempre, aqui pela TV Franca, canal 23. E é com extrema alegria que chego até você, sempre para apresentar aquele programa inédito de todas as semanas, Família Verzola Recebe. Como eu sempre gosto de dizer, né, pessoal? Mostrando as boas coisas da nossa Franca. E hoje o nosso programa está aqui na Secretaria de Saúde de Franca, com o grande médico pediatra, Dr. Homero Antônio Rosa Júnior. Ele que vai nos contar um pouquinho do trabalho por ele realizado e também vamos falar um pouquinho sobre vacinas. Realmente um tema muito bacana aqui no nosso programa Família Verzola Recebe desta semana. Primeiramente, doutor Homero, alegria receber ele no nosso programa. Como vai você? Tudo bem. Realmente um grande prazer poder ter essa oportunidade da gente discorrer alguma coisa sobre vacinação. E como é de praxe no nosso programa, doutor Homero, a gente sempre gosta de contar um pouquinho, antes da gente entrar no tema base do programa, que vai ser vacina hoje, contar um pouquinho da vida do nosso convidado de hoje. Conta um pouquinho de quem é o Dr. Homero Antônio Rosa Júnior. Então, eu sou um dos vários imigrantes que vieram de Delfinópolis para Franca aos 4 anos de idade. Mineiro. Então, eu sou mineiro de origem, mas estou aqui em Franca há tanto tempo, né? Depois que eu me formei em medicina em Uberaba, eu vim para Franca e aqui estou trabalhando já há quase 25 anos. E foi bem mais ou menos nesse período aí que me despertou o interesse de lidar com vacinação, que é um tema que estava em franca expansão, né? E despertava muita atenção do país inteiro, onde começaram as clínicas particulares de vacinação. E ao mesmo tempo o Ministério da Saúde também começou a ampliar a oferta de vacinas, e isso é um ramo da medicina que não tem fim, né? Graças a Deus não tem fim, porque cada dia as ofertas vão só aumentando de vacinas. E realmente é um tema muito bacana que nós vamos apresentar hoje, pessoal. Nós nunca falamos sobre esse assunto em nosso programa de hoje, viu, doutor Homero? Já estamos no ar há 10 anos com o nosso Família Verzola Recebe. Nós nunca entramos nessa área de vacinas, então com certeza vai ser um programa muito bacana para a gente esclarecer várias dúvidas mesmo sobre a vacina. Para a gente entrar nesse assunto e começar o nosso programa, gostaria que você nos falasse sobre o impacto das grandes ofertas de vacina, tanto na rede pública como nas clínicas privadas de vacinação. Esse é um fato bastante interessante, que as gerações mais novas hoje, elas pouco ouviram falar de algumas doenças infecciosas, que estão ou erradicadas ou muito bem controladas, né? Então, hoje não ouvimos falar, por exemplo, de algumas doenças infecciosas que até pouco tempo atrás existiam e adoeciam e matavam muitas pessoas, especialmente crianças de baixa idade, né? Então, essa gama muito grande de vacinas, tanto na rede pública como na rede particular, isso nos dá uma sensação muito boa de prevenção. Por quê? Muitas dessas doenças realmente não praticamente existem. E com isso nós temos um benefício de prevenção, de promoção de saúde excelente. Que a gente vê falar muito, viu, doutor Homero? Às vezes uma mãe pega lá, não cumpre a carteirinha de vacinação da criança, deixa de dar uma vacina, deixa de dar outra. Então é muito importante, né? Desde o nascimento do bebê, cumprir todas as etapas da vacinação. Além de ser obrigatório, né? É obrigatório por lei, que a criança, enquanto menor de idade, ela é desassistida, ela não tem livre-arbítrio de poder escolher se pode ou não receber vacinas. Então, os pais são legalmente responsabilizados se não fizerem as vacinas nos filhos, pelo menos enquanto menores de idade. Isso, na verdade, assim, nós sabemos de maneira muito clara, muito científica, dos enormes benefícios que as vacinas trazem. E a ausência de vacinação é uma temerosidade porque facilita doenças mesmo, né? Isso é muito perigoso não vacinar. Então os pais podem ser responsabilizados caso deixem de aplicar as vacinas. Perfeitamente, nos filhos, né? Responsabilização legal. Então o Conselho Tutelar, através de informação, ele atua nesse sentido e ajuda a responsabilizar os pais, porque você está omitindo uma proteção para o seu filho. Então a lei fala que não cabe aos pais ter esse direito de omissão. Você está conferindo o programa Família Verzola Recebe. Hoje recebendo o médico pediatra, Dr. Homero Antônio Rosa Júnior. Vamos ao nosso primeiro intervalo comercial e voltamos já.
Veja graficamente como se comporta um comentário quando sai da sua garganta. Cara, ridículo, hein? Olha lá, ela podia ser mãe dele. Não sei cabimento desse negócio, não. Menino. E agora, o redondo. Ainda bem que é minha mãe. Assim ela pode até dar uns pegas nele. Tá redondo, tá junto. Skol, a cerveja que desce redondo. Se beber, não dirija. Alô, meus amigos, queridos amigos da Rádio Franca do Imperador. Olha, você que está me assistindo no programa Família Versola Recebe, todos os dias eu estou no ar, das 15 às 17 horas. E às 15 horas eu falo direto de Aparecida do Norte, a bênção da água viva e a consagração de Nossa Senhora Aparecida, ao vivo de Aparecida do Norte. Programa do Versola, consagração, momentos de fé e solidariedade. O apoio sempre querido do Magazine Luiza. São 5 lojas na cidade de Franca. Vem ser feliz. Magazine Luiza. Para quem quer comprar uma Smart TV sem sair da sala. Comprar um colchão sem sair do quarto. Para quem quer trocar de liquidificador sem sair da própria cozinha. Dá até para trocar de celular sem sair do celular. Baixe o novo aplicativo do Magazine Luiza. Comprar nunca foi tão fácil. Cadastre-se e ganhe frete grátis até o fim do ano. Deixe a tecnologia te fazer feliz. Estamos de volta com a sequência do nosso Família Versola Recebe. Doutor Homero, quais as vacinas que têm maior potencial de causar efeitos colaterais e se eles são frequentes? Respondendo já a frequência, felizmente são raros, né? As vacinas que mais ainda oferecem uma quantidade maior de efeitos colaterais são aquelas que protegem contra coqueluche, ofertadas na rede pública. A vacina da rede particular é mais segura, mais confortável, é um pouco diferente, porque envolve uma tecnologia mais recente. A de coqueluche realmente tem uma frequência aumentada de reações que podem ser mais leves ou até um pouco mais graves. Fora isso, nós temos a febre amarela, que pode, em uma quantidade ínfima de casos, causar algum efeito colateral. Em quantidade assim, de milhares de casos, pode acontecer uma pessoa que tem alguma predisposição para ter um problema imunológico qualquer, e a vacina às vezes pode acontecer de dar algum efeito colateral. E a vacina da poliomielite também, aquela de gotinha, do famoso Zé Gotinha, é muito raro, mas ela também poderia causar doença, né? Mas isso também em alguns organismos debilitados. Fora isso, a possibilidade de ter algum efeito colateral é importante quando a gente coloca na balança o benefício enorme da vacinação em massa, como os riscos muito baixos e muito pouco frequentes, não tem argumento que possa dizer o contrário. Muito bom, doutor Homero. Existem vacinas que podem provocar as próprias doenças? Exatamente a paralisia, como eu acabei antecipando um pouquinho, ela pode, mas isso na quantidade absolutamente pequena, né? Em milhões de vacinados pode, tanto é que a estratégia do governo é ir substituindo aos poucos. A vacina oral ela está sendo hoje dividida com a aplicação com a vacina intramuscular da paralisia, e a tendência é que logo não exista mais a vacina oral, para zerar mesmo esse risco hoje que é muito baixo. Fora isso, as outras vacinas são extremamente seguras, tá? São muito bem estudadas. Mesmo as vacinas novas que estão em curso, elas demoram do começo da pesquisa para a produção, coisa de 10 a 20 anos para entrar no mercado. Então, os estudos são exaustivos, são científicos, são bastante reconhecidos e recomendados. Você disse agora há pouco aqui no nosso programa sobre as diferenças entre as vacinas que são ofertadas pelo Ministério da Saúde e também com aquelas que são das clínicas privadas. Há uma diferença? Como que é, doutor? Me explique pra gente. Em primeiro lugar, a gente tem que elogiar o Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, políticas à parte, gestões à parte. Nós temos um projeto de vacinação para o país inteiro de primeiro mundo. Poucos países no mundo oferecem tantas vacinas, tanta variedade de vacinas para a população como o país. Isso é uma vantagem enorme. Agora, comparando com as vacinas da rede particular, né, que já não tem intermediação aí do Ministério da Saúde, algumas vacinas são mais amplas ou mais seguras do que as do Ministério da Saúde.
e algumas ainda não existem no Programa Nacional de Imunização. Por exemplo, o governo ele oferece a vacina de meningite C, tipo C. A vacina contra a meningite tipo B e a tipo A, que são também muito importantes, elas só são encontradas na rede particular. Assim como a vacina de rotavírus, ela tem uma cobertura maior quando particular comparada com a pública e algumas outras. Doutor Homero, me diga agora, quais são os procedimentos obrigatórios que garantem a eficácia e a segurança das vacinas aplicadas? Então, nós precisamos primeiro derrubar aquele mito da clássica situação de que, por exemplo, o fazendeiro pega uma vacina, leva na mão dele, vai viajar 2 horas e aplicar a vacina no seu gado, por exemplo. Isso não dá para tolerar mais, porque você diminui a eficácia, aumenta a chance de contraindicações por reações às vezes graves. Então a vacina tem que ser muito bem conservada, quase sempre de 2 a 8 graus, com vigilância 24 horas dessas geladeiras e dessas redes de frio. O transporte tem que ser adequado, a aplicação tem que ser adequada dentro das técnicas, as condições sanitárias envolvidas na vacina são muito importantes. A ausência de efeitos colaterais significa que está fazendo tudo certo. Então nós precisamos entender que vacina é um produto biológico, é um produto feito na indústria, mas tem particularidades que tem que ser sempre obedecidas. Então, num caso, doutor Homero, de se aplicar, vamos supor, uma vacina fora dos padrões, como você disse agora, pode realmente até custar a vida de uma pessoa? Exatamente. Isso não é tão comum, felizmente, mas é possível, né? Você pode, uma vacina contaminada, inocular uma bactéria, um fungo dentro da pessoa, isso vira uma sepsemia com alguma facilidade e pode, inclusive, ir a óbito, né? Então não é uma coisa simples. Então é inadmissível uma vacina quente, ao natural. Isso significa que ela tem que ser desprezada de imediato. Nunca fora dos padrões de 2 a 8 graus. Menos de 2 e mais do que 8, ela já é uma vacina com muito temor, com muita possibilidade de risco. Vamos a mais um rápido intervalo comercial e voltamos já com Família Verzola Recebe. Venha conhecer a sede campestre do Sindicato dos Comerciários de Franca. Várias piscinas, adulto e infantil, ampla área de churrasco, quadras esportivas e muita diversão para você e sua família. Seja sócio do Sindicato dos Comerciários de Franca, a valorização de todos os seus associados. Gosto de destacar o trabalho profissional de pessoas que realmente servem a cidade. Doutora Wang Wei Ling, especializada em acupuntura médica, clínica geral, tratamento de dor. Uma grande profissional à sua inteira disposição. Doutora Wang Wei Ling, fica na rua Homero Alves, 1929. 3721-2437, 3723-9642. Para quem quer comprar uma Smart TV sem sair da sala. Comprar um colchão sem sair do quarto. Para quem quer trocar de liquidificador sem sair da própria cozinha. Dá até para trocar de celular sem sair do celular. Baixe o novo aplicativo do Magazine Luiza. Comprar nunca foi tão fácil. Cadastre-se e ganhe frete grátis até o fim do ano. Deixe a tecnologia te fazer feliz. Já estamos de volta com a sequência do nosso programa Família Verzola Recebe. Doutor Homero, pergunta realmente muito importante agora. Existe alguma vacina que previne contra algum tipo de câncer? Sim, é uma coisa que poucos sabem, mas na verdade nós já temos 2 vacinas contra câncer. Uma seria a hepatite tipo B, que é um vírus, né, uma infecção por vírus, né, no fígado, que pode evoluir, normalmente evolui para 2 situações muito graves, ou é o câncer de fígado, né, o adenocarcinoma, ou às vezes a cirrose hepática, que algumas vezes pode ser que consiga fazer o transplante e ter sobrevivido. Então é uma doença a longo prazo, que demora muito a iniciar os sintomas, mas quando inicia pode estar nessa forma. Uma das formas seria o câncer maligno do fígado, que pode eventualmente e quase sempre levar à morte. E a outra vacina é contra o HPV, né, o papiloma vírus, que é aquele vírus que pode ser transmitido através de relações sexuais, e
com alguma frequência leva ao câncer do colo do útero feminino, né? E inclusive pode levar até câncer de boca, e, enfim, algumas outras possibilidades de complicações. Mas são 2 vacinas classicamente que já temos contra prevenção de câncer. E essas 2 vacinas têm uma idade certa, padrão para estar tomando? Como que é, doutor? Exatamente. Por enquanto a faixa etária ela é um pouco restrita, né? O governo, de uma maneira inteligente, entende que deve fazer prevenção antes do início da atividade sexual do menino e da menina. Então a vacina deve ser aplicada por volta dos 11, 12, 13, 14 anos de idade, sendo que em alguns casos ela pode ser feita mesmo tardiamente, né? Mas é uma vacina para prevenção, já que o HPV, o papilomavírus, ele é muito mais frequente na sociedade do que as pessoas imaginam. Quantidade boa de pessoas tem esse vírus, não sabe e pode ter consequências, tanto no homem como na mulher. Doutor Romero, muitas vezes as pessoas falam vacina, vacinação e tudo mais, já se associa vacina com criança. Não tem nada disso, né? Predomina bastante, né? Porque a criança, como eu já iniciei a fala, desde o nascer já recebe a primeira vacina e ela vai receber uma avalanche de vacinas até 1 ano e 3 meses. Tem que ser assim, que são as idades de risco, então por isso que as vacinas são estudadas e calculadas a serem aplicadas desde então. Mas vacina não é privilégio de criança, ela deve ser feita, por exemplo, a vacina de gripe, ela é indicação a partir de 6 meses de idade até os 100 anos. Inclusive agora está entrando o tempo seco aí, né, doutor? Exatamente. É a época propícia de disseminação do vírus da gripe, é a época que a gente sabe, outono, principalmente, inverno, as condições de umidade de ar são muito baixas, o vírus espalha de uma maneira muito rápida, abrangendo muitas pessoas, e gripe, na maior parte das vezes, é uma doença autolimitada, mas pode ter complicações, como a gente sabe, algumas pessoas até rígidas, aí, sadias, podem, dependendo do vírus da gripe, pode até evoluir a óbito em 2 ou 3 dias. E essa vacina contra a gripe, doutor Romero, ela tem uma faixa etária estabelecida ou qualquer pessoa pode estar? É interessante essa pergunta porque todo mundo entende, às vezes até a classe média entende que as vacinas são exclusivas para aquela faixa etária que o governo divulga. Ele divulga porque é a estratégia dele de fazer uma proteção maior de pessoas, então ele limita a faixa etária. Mas vacina de gripe não tem limite máximo, tem mínimo. Menos de 6 meses não deve receber a vacina de idade. Mas a partir daí todos devem vacinar anualmente, já que a vacina ela tem uma duração média de 6 meses de efeito, depois cai. Então o ano que vem tomar de novo outra vacina que chega e precisa dessa proteção. Ela é fundamental. Você sabe nos informar quando que vai ser aberta a vacinação contra a gripe? Das redes particulares já iniciou, né, no Brasil inteiro, das redes particulares de vacinação. Na rede pública o governo está na iminência de mandar já o informe técnico, mas a gente sabe sempre que é a última semana de abril que inicia, para o idoso, a vacina originalmente é para o idoso, e depois ela é oferecida para alguns grupos de risco, né, que tem maior risco de complicações da gripe. Quais são as vacinas que previnem meningite, doutor? Uma doença realmente muito séria, né? Muito grave, né? Grave. Realmente na pediatria é a doença mais impactante, mais preocupante que nós temos. As meningites bacterianas são, de via de regra, muito graves, né? Com alguma frequência levam ao óbito, e algumas meningites são fulminantes, às vezes pode do início dos sintomas até o desfecho de morte, pode ter menos de 24 horas de duração. E hoje nós temos já no portfólio das vacinas, felizmente, né, uma coisa que os pediatras sempre sonharam com isso, nós temos vacina contra a meningite meningocócica tipo A, B e C, sendo que o governo oferece a tipo C para todas as crianças pequenas e a tipo A e a tipo B ainda é uma vacina exclusiva de rede particular de vacinação. Além disso, o governo também oferece a vacina contra a bactéria pneumococo, que também é uma causadora de meningites graves, preocupantes, já ajuda muito na prevenção, e tem uma que as pessoas já estão nem falando mais dela, que é contra outra bactéria chamada Haemophilus B. Então as meningites mais graves que existem são contra bactérias, e exatamente essas que eu listei agora. Então nós temos hoje a oportunidade de prevenção dessas meningites tão graves e temidas. Realmente, através da vacina pode-se prevenir de uma doença realmente tão grave como essa da meningite, né? Isso, felizmente é um sonho antigo da pediatria, da infectologia, dos neurologistas, ter essa oportunidade de ter essas vacinas hoje. Vamos ao nosso último intervalo comercial e voltamos já.
Para quem quer comprar uma Smart TV sem sair da sala. Comprar um colchão sem sair do quarto. Para quem quer trocar de liquidificador sem sair da própria cozinha. Dá até para trocar de celular sem sair do celular. Baixe o novo aplicativo do Magazine Luiza. Comprar nunca foi tão fácil. Cadastre-se e ganhe frete grátis até o fim do ano. Deixe a tecnologia te fazer feliz. Estamos de volta com o bloco final do nosso Família Verzola Recebe, aqui pela TV Franca, canal 23. Doutor Homero, hoje nem tanto, mas até um tempo atrás muita gente falava muito sobre dengue, zika, chikungunya e tudo, febre amarela também e tudo mais. Existem vacina para essas doenças? A febre amarela realmente existe, né? Até é interessante conversar um pouco sobre isso. Nós, aqui em Franca, nós não tivemos nenhum caso de febre amarela. Há mais de 70 anos não temos nenhum caso. Felizmente, o ano passado nós tivemos casos, inclusive com óbitos, em cidades vizinhas nossas, tanto para o lado de Batatais e Ribeirão Preto, como do lado de Delfinópolis. E isso, com certeza, foi ajudado por uma vacinação prévia que já fazia. Todas as crianças, a partir de 9 meses de idade, já recebiam vacina de febre amarela. Isso nos ajudou muito a não ter a circulação do vírus aqui. Sobre as outras vacinas contra essas outras doenças, a gente chama de emergentes ou de reemergentes, elas estão em desenvolvimento. Só que, como eu falei mais cedo um pouquinho, vacina demora muito, 10, 15, 20 anos do início da pesquisa, da produção, das pesquisas científicas para poder liberar ela. Então essas vacinas estão na fila de preparo, né, de produção, de pesquisas. Não deve demorar muito a já ter no mercado, especialmente contra a zika, contra a chikungunya, contra a malária, né? É uma doença que ainda mata muita gente pelo mundo, e esquistossomose, leishmaniose, enfim, tem uma série de doenças aí que estão em pesquisas para desenvolvimento de vacinas. E a gripe H1N1? Tem vacina para ela? Como que é? É também muito oportuno, né, a gente falar de gripe agora, porque é o período de muita circulação do vírus e realmente temos muitos casos. O ano passado nós tivemos um óbito de uma jovem aqui em Franca que faleceu de gripe H3N2, que é uma das cepas que mais preocupam na atualidade, né? Os grandes surtos hoje que estão tendo nas Américas e aqui no Brasil são mais pelo H3N2, mas o H1N1 também é uma cepa do vírus da gripe, um pouco preocupante em algumas pessoas. Na maioria das pessoas não tem complicações, é um quadro gripal, dura aí uma semana, o próprio organismo reagiu, só que algumas condições desfavoráveis, principalmente imunológicas, podem fazer com que a pessoa tenha uma complicação grave, uma pneumonia quase que explosiva pelo vírus da gripe, né? E isso pode complicar. E a vacina contra a gripe, tanto a do governo, que tem 3 cepas, como a particular, que tem 4 cepas, tem nas suas composições o H1N1 e o H3N2. Então é uma vacina que deve ser feita por quase todas as pessoas, o mais cedo possível, em termos de outono e inverno, e ela realmente é muito segura. Aquelas pessoas que sofrem com infecções respiratórias, doutor Homero, existem vacina para infecções respiratórias? Existem algumas vacinas contra vírus, uma delas muito frequente é a da gripe, né, que a gente citou, e lembrar o seguinte, que a gripe ela pode por si sozinha complicar em alguns casos, mas ela também é facilitadora de outras infecções respiratórias. Por exemplo, a pessoa pode iniciar com a gripe e em seguida, logo após, ter uma pneumonia, mesmo por bactéria. E assim também temos vacina contra a pneumonia. A bactéria pneumococa é uma grande causadora, especialmente em crianças, idosos, de pneumonias, né? A gente sabe, por exemplo, que vários idosos morrem de pneumonia. Então é uma maneira de prevenção vacinando. Isso é extremamente importante. Doutor Homero, nosso programa está chegando ao final. Antes da gente terminar, eu gostaria que agradecer a sua participação primeiramente em nosso programa. Realmente foi muito bacana esse assunto sobre vacina, muito importante, né? Esse esclarecimento, essa orientação para a comunidade de uma forma geral. Mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem aos nossos telespectadores sobre a importância realmente de se vacinar contra as doenças, né? Eu sou um grande entusiasta desse campo de vacinação, né? Tanto na parte pública como na parte particular, porque a gente sabe que o benefício é real. As vacinas são hoje bastante variadas, bastante estudadas.
Os benefícios da vacina suplantam de maneira muito grande qualquer eventual risco de efeito colateral, de prevenção de qualquer problema. Então nós temos assim um benefício enorme que é vacinar previamente. Vale citar que algumas mortes poderiam ter sido evitadas, inclusive em Franca, né? Várias mortes de várias doenças porque eram pessoas que não foram vacinadas. Clássico exemplo disso, febre amarela. Quem teve febre amarela não foi vacinado. Então a vacina é um instrumento de prevenção de saúde enorme, muito eficaz, muito seguro, e o ideal é que a gente se vacine contra todas as doenças infecciosas. Inclusive, aproveitar um ganchinho antes da gente encerrar o programa, que você falou uma coisa importante sobre a febre amarela. Muito se comenta sobre quem já tomou a vacina não precisa tomar de novo. Como que é, doutor, essa... Isso aí teve uma confusão ano passado, uma confusão realmente ocorreu. Era empírico saber que a cada 10 anos a pessoa tinha que tomar vacina. Não tinha estudos científicos mundiais em cima disso. Aí a Organização Mundial de Saúde fez estudos longos, grandes, por isso, e concluiu que basta uma dose ao longo da vida. Então, uma pessoa hoje que recebeu uma dose ou mais, não tem mais que fazer nenhum reforço. Seja que passou 20 anos, se ela tomou a dose, não precisa tomar de novo? Não precisa. Pelo menos esse é o caminho científico de informação técnica que a gente tem hoje. Pessoal, estamos encerrando o nosso programa de hoje. Mais uma vez, doutor Homero, obrigado por ter nos recebido aqui na Secretaria de Saúde. Realmente um assunto muito bacana, este que abordamos em nosso programa de hoje. Lembrando que espero por você todas as semanas, sempre com aquele programa inédito Família Verzola Recebe. Até lá! Você assistiu Família Verzola Recebe. Apoio cultural Dr. José Reinaldo de Paula Tasso, médico oncologista.